Hoje nós vamos continuar a nossa série chamada Guerra dos Tronos. E vamos ver o que Deus vai fazer. Eu estou na expectativa daquilo que Deus vai falar nessa noite. Hoje eu tirei o dia para ouvir de Deus e para expressar aquilo que Deus quer expressar, e eu espero que eu seja um instrumento nas mãos dele nessa noite. Acho que pode baixar um pouco aqui no retorno o microfone. Guerra dos Tronos. Nós já havíamos falado e tem sido... Quantos têm gostado dessa série? Diga amém. Você vai gostar mais ainda hoje. Você vai sair daqui gostando mais ainda. Ou não. Guerra dos Tronos. Eu quero te falar que nós estamos numa guerra. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 10, 4, 5. Eu vou passar pelos versículos de forma rápida. Se você quiser verificar e ver se eu estou falando besteira ou não, você pode abrir. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: porque as da nossa milícia não são carnais, para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos contra o conhecimento, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu quero te dizer e começar te dizendo nessa noite que você nasceu para a guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado: você nasceu para a guerra. A Bíblia ela é repleta de histórias, a Bíblia ela é repleta de personagens, a Bíblia é repleta de histórias que falam sobre guerra. Um dos livros da Bíblia que eu mais amo é o livro de Josué, que fala muito sobre guerra, fala muito das estratégias de guerra. E é interessante porque aqueles homens se capacitavam, eles eram homens de Deus e eram homens guerreiros, mas sempre quando eles iam para a guerra, eles aprendiam que tudo que eles precisavam fazer eram ser dependentes de Deus. A nossa guerra, a nossa luta, as nossas armas são diferentes. Lá em 2 Coríntios, como acabamos de ler, ele fala sobre armas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez contra o conhecimento de Deus. Nós estamos numa guerra e a nossa guerra não é essa guerra carnal, a nossa guerra não é essa que a gente vai para as ruas com armas, com tanque, como já foi falado aqui, não é essa guerra que a gente vai de forma aparente, aparece na mídia, essa guerra, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Iraque. Não é isso. A nossa guerra é uma guerra totalmente espiritual. A nossa guerra é uma guerra totalmente invisível, mas que influencia totalmente, visivelmente. Essa é a guerra do cristão, e nós precisamos entender que essa guerra, como diz 2 Coríntios, é para destruir e para fazer com que você não tenha conhecimento de Deus. A nossa caminhada de cristã, nós vamos de glória em glória. A caminhada cristã, você vai subindo uma escada, você vai crescendo, é um crescimento, você vai crescendo a cada vez mais. E no que você cresce na caminhada cristã? No conhecimento de Deus. Você chega como um novo convertido e você começa a conhecer a Deus, você começa a ler a Bíblia, passa alguns anos, a ideia é que você conheça mais a Deus. A ideia é que você se aprofunde mais a Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se aprofunda. Quanto mais tempo você está na igreja, você está congregando e você se diz um filho de Deus, mais profundo eu e você precisamos ser. Mas essa guerra espiritual, ela quer quebrar o conhecimento dos filhos de Deus. Ela quer quebrar o nosso conhecimento de chegar mais perto de Deus. Ela vem destruindo esses conselhos, ela vem destruindo, ela vem cheia de sofismas. Ela se constrói uma fortaleza ao seu redor, mesmo você vindo para a igreja, mesmo você participando de tudo e dizendo ser um cristão, você pode estar perdendo essa guerra, ou você pode estar em desvantagem nessa guerra. Efésios 6:11 e Efésios fala muito sobre isso. Revestivos de toda a armadura de Deus. No primeiro versículo de 2 Coríntios a gente fala sobre as armas, agora a gente está falando de armadura, duas ferramentas aí usadas na guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados. Diga principados. Vamos lá, de verdade, diga principados.
potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Em outras versões, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O fato é que uma coisa que eu sempre falo e sempre gosto de falar, a partir do momento que eu tive esse entendimento, a minha vida mudou. Que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu fui batizado e eu me tornei uma nova criatura, Ele me coloca em lugares celestiais. A partir desse momento, você está acima dos principados, das potestades e dos dominadores desse mundo. Você está acima. É como se eles estivessem aqui embaixo e muito abaixo. Eu estou aqui no palco olhando para eles. E a Bíblia fala que o diabo ele está debaixo dos nossos pés. Quando nós nos tornamos nova criatura, uma nova identidade, um novo protótipo, tudo é transformado na nossa vida e nós recebemos autoridade, não somente para lutar essas guerras, mas para vencer essas guerras, amém? Porque nós já somos mais do que vitoriosos. Então, se você quer ter uma vida confortável, provavelmente você não vai gostar muito de ser um filho de Deus, porque constantemente nós estamos em guerra. E nós só podemos falar, por exemplo, de vitória se tem guerra. Se eu falo que eu quero vitória, ou se eu canto sobre vitória, é porque houve uma guerra antes para me ter a vitória. Antes da paz reinar, há um tempo de guerra. E como eu já falei, essa guerra é uma guerra espiritual. Eu quero te dizer mais uma vez, você nasceu para a guerra, amém? Você nasceu para a guerra. Você já tem tudo, exatamente tudo o que você precisa para vencer essa guerra. Mas você precisa tomar posse disso. Porque o diabo ele quer destruir, como diz lá em 2 Coríntios, o seu conhecimento de Deus. E é isso que tem acontecido nesse tempo. O diabo tem trabalhado através de muitas esferas, através da mídia, de muitas outras coisas, para destruir e colocar em dúvida o conhecimento que você tem de Deus. O conhecimento em que, ao invés de você se aprofundar mais em Deus, você começa a duvidar. Você começa a dizer, sabe o quê? Depende. Não é bem assim, Neto. Eu acho que não é assim, porque eu ouvi o teólogo tal, eu ouvi não sei o quê. Não, não é bem assim, porque a Globo fala dessa forma. Eu acho que realmente eles são cientistas e... Não é bem assim. Depende. Depende. Hoje, a verdade, ela se tornou relativa, né? A verdade, não existe mais verdade. Na verdade, a verdade é o que você decidiu o que é. A verdade é o que os influencers estão decidindo o que é verdade. A verdade é o que o STF vai dizer que é verdade, pastor. É esse mundo, é essa guerra que nós estamos enfrentando. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna forte e armado com a armadura de Deus. Mas quanto mais você se distancia dele, mais você duvida do poder de Deus. Mais você tem, na verdade, mais você cai nessa cilada do diabo. E você se torna um crente sem gosto, sem graça, sem sal, sem luz. Ah, mas eu venho para a igreja. Eu também. Eu vou para a célula, mas a igreja ela nasceu para ser gloriosa. A igreja nasceu para vencer guerras. A guerra dos tronos. Por que guerra dos tronos? Porque o diabo está tentando estabelecer um trono. Aonde ele chega, ele quer estabelecer um trono. O seu papel como um crente cheio do Espírito Santo é dizer, aqui não, diabo. Aqui se estabelece o trono de Deus. E aonde estiver estabelecido qualquer trono, você vai pegar e vai chutar esse trono e vai dizer que eu vou começar a construir a casa de Deus aqui nesse lugar. Com as verdades. A verdade para o mundo é o que eles dizem que é verdade. Mas existe alguém na Bíblia, que eu não sei se você conhece, que diz assim, eu sou. Quando ele fala eu sou, ele é. Ele não foi criado, ele é. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o diabo está trabalhando, ele está desesperado. Os ativistas, militantes, a mídia, está todo mundo desesperado, porque nada pode combater e nada pode vencer a verdade. Nada pode, não é verdade? Nada pode. A não ser que você dê lugar ao diabo.
A não ser que você realmente esteja sendo influenciado, e é sobre isso que nós vamos falar. Talvez a palavra hoje seja um pouco mais dura, mas é a verdade. Para nós combatermos a mentira e vencermos sobre a mentira, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos declarar a verdade. E se você não tem alguém que te confronte na tua vida, eu estou aqui hoje de púlpito para falar algumas coisas que Deus usa e me confronta também, mas para falar sobre a sua vida também. De repente você pode se encaixar ou não. Se você não se encaixar em nenhuma dessas, e de tudo que nós vamos falar aqui, glória a Deus. Mas sempre a Bíblia ela vem nos confrontar. Sempre a Bíblia ela vem nos transformar. A palavra de Deus fala, Jesus diz que Ele nos deu as chaves para abrir e fechar portas. As portas dos céus e as portas do inferno. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem chaves na sua mão. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, Ele vai até o inferno e Ele pega as chaves da vida e da morte que foi perdida lá no Éden. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam. Mas o desejo de Deus sempre foi, e você já deve ter ouvido falar isso várias vezes nesse púlpito, que o homem dominasse sobre a terra, que o homem dominasse sobre as suas emoções, que o homem dominasse sobre tudo, que o homem governasse. O fato é que quando Jesus morre e ressuscita, Ele não apenas morre no terceiro dia, Ele ressuscitou. Quantos creem nisso? Diga amém. Quando Ele ressuscita, Ele derrama autoridade sobre você também, filho e filha de Deus, se você é um crente nascido de novo. A partir do momento que você é um crente nascido de novo, você vai para lugares celestiais e você recebe chaves que são capazes de abrir e fechar portas. Você recebe essa autoridade para ser um profeta de Deus e dizer o que pode acontecer, o que não pode, segundo a vontade de Deus. Você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Mateus 16:19 diz: eu darei a ti chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Existe uma autoridade sobre você. Existe algo que foi conquistado naquela cruz sobre mim e sobre você. Nós precisamos nessa noite começar essa pregação convictos de que nós temos autoridade. Mas você pode dar autoridade para o diabo. Ele não tem poder, mas você pode dar autoridade para ele. Para nós entrarmos numa guerra, nós precisamos, a primeira coisa que qualquer exército faz antes de entrar numa batalha, é conhecer os seus inimigos. E hoje a gente vai conhecer um pouco dos nossos inimigos. Como eu já falei, a nossa batalha, e como a Bíblia fala, não é contra carne nem sangue. A nossa batalha, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, é uma batalha totalmente espiritual. Tudo aquilo que você vê externamente tem uma influência invisível. Tem uma influência de um reino, que pode ser o reino de Deus ou o reino das trevas. E como nós lemos em Efésios, a primeira coisa que Efésios fala é sobre os principados. E nós vamos discorrer um pouco sobre o que são esses principados. Lembrando que você está acima deles, ou deveria estar. Os principados, eles são arquétipos, são arques, né? O símbolo, o significado é o primeiro modelo de algo no grego. Os principados, eles são tipos, eles são modelos, eles se revestem de humanos, eles incorporam valores, agenda e estratégias. Os principados, eles incorporam em pessoas. Algo que eu tenho aprendido interessante, quando eu falo incorporar, não significa que ele possui aquela pessoa e que ele controla aquela pessoa. Eu já tenho percebido há alguns anos que parece que as manifestações demoníacas, pelo menos aqui no Brasil, diminuíram um pouco. Isso é um pensamento meu. Então, o diabo ele sempre está meio que inovando a sua estratégia, melhorando as suas mentiras. O diabo, eu vejo que o trabalho do diabo agora não é mais controlar você ou tentar controlar eu e você, mas é influenciar. Ele está copiando mais uma vez o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é gentil. O nosso Deus ele é como um leão, mas ele permite que você abra a porta para ele. O nosso Deus ele nos influencia e você abre a porta para ele morar dentro de você.
O diabo ele sempre trabalhou com controle, ele continua controlando muitas pessoas. Mas o maior trabalho dele, um trabalho sutil que ele tem feito, principalmente no meio da igreja, no meio dos cristãos, é influência. É influência. E os principados, eles fazem isso, eles são esses arquétipos. Um exemplo muito interessante, bem legal, é sobre esses atores, por exemplo, os atores que fizeram o Coringa, né? Eles foram incorporados ali, eles incorporaram o arquétipo, eles incorporaram o Coringa. O primeiro que fez o Coringa, ele ficou extremamente doente, ele ficou depressivo. O segundo já chegou a se suicidar. E o terceiro passou por sérios problemas também, porque eles precisam incorporar aquilo. Toda vez quando você tenta imitar alguma coisa, quando você tenta e você se deixa influenciar por alguma coisa, provavelmente você vai se tornar muito parecido com aquilo. Você vai se tornar muito parecido com aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você mais contempla. Quanto mais eu contemplo a Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu contemplo a Deus e a Sua palavra, quanto mais eu contemplo Ele em adoração, mais eu me pareço com Ele. O que você anda contemplando? Os arquétipos, eles vêm quando você dá lugar a ele. A palavra de Deus é bem clara, ela diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar para o diabo. Ele é muito sutil, ele só quer... Eu lembro que logo quando me converti, um exemplo que tinha, era você pegar um copo de água, de plástico, e furar como uma agulha, e aquela água começava a vazar. Ele só quer um pequeno buraquinho para entrar na sua vida, uma pequena abertura para entrar na sua vida. Não deis lugar ao diabo, porque o papel dele nesse tempo é exercer essa influência. E os arquétipos são esses modelos, os arquétipos são esses referenciais. Só que os arquétipos, eles são falsos modelos. Eles são falsos. O diabo, ele é o pai da mentira, amém? Quantos sabem disso? Ele veio para roubar, matar e destruir. Os arquétipos são esses que, através de um bom discurso, através de algo muito legal que vai te atrair, com certeza, eles disseminam mentira, eles multiplicam mentira. Eles discipulam pessoas, de certa forma. Eles usam os influencers. Quantas pessoas... não somente na igreja, mas quantas pessoas em todo lugar são tão influenciadas pelos influencers? Que tipo de coisa você anda curtindo? Que tipo de coisa você anda comentando? Que tipo de coisa você se permite ver no seu Instagram? Que tipo de pessoa você segue? Ah, mas ela é legal, não tem nada a ver. É igual depende. Não tem nada a ver. Eu lembro que eu estava pensando sobre esses dias e compartilho sempre com os meus pastores, com os meus amigos mais próximos. Eu falo, cara, é complicado, sabe? Quando não é 8 é 80. Por muitos anos a igreja ela lutou contra a religiosidade. Para você ter noção, nem se poderia ter bateria na igreja porque era pecado, né, Ronaldo? Era pecado. Hoje não pode se ver, não existe. No céu tem bateria, tem batuque, tem tudo, meu amigo. Percussão, é lindo, é maravilhoso. Ah, mas aí eu posso ouvir música do mundo? Eu não posso ouvir? Não é essa a questão. Aí depois que a pessoa ela se sente livre e diz, ah não, eu sou maduro agora. Ela vai de 8 para 80. Ela não ouve mais louvor, ela só ouve música do mundo, Xandão. Ela cria uma atmosfera ao redor dela, de coisas que não são espirituais, ela sabe disso. Ela se junta com pessoas que não fazem ela crescer. Ela ouve, ela vê coisas, ela vê filmes, ela vê de tudo. Não, porque eu sou maduro. E depois ela não entende porque ela está fraca, ela não entende porque ela está mal, ela não entende, ela está desesperada querendo ajuda, e a gente está aqui para ajudar. Mas sabe por quê? Porque você está contemplando as coisas erradas. Isso aí não tem nada a ver com você, irmão. E diz, eu não sou religioso. Sabe, eu estou assim nesse tempo. Cara, eu prefiro ser radical, sabe? Porque parece que o pessoal não entende, velho. Porque o discurso vem, né? Não, mas eu não sou religioso, mas faz de tudo. É influenciado. É totalmente influenciado quando deveria influenciar, quando deveria ser luz. Você nasceu para ser luz e sal dessa terra, irmão.
Isso aqui não é clichê, não é um clichê, porque às vezes a gente fala muito sobre isso, eu sou luz e sal, né? Não, você nasceu para isso, você nasceu para a guerra, mas de alguma forma talvez você está sendo atacado pelo inimigo, e eu vou te dizer, nessa guerra, ou você está do lado do reino de Deus, ou você está no muro, ou está do outro lado. Só que o muro, ele é do diabo. Sabe, é impressionante o tanto de pessoas hoje, e eu falo para a igreja isso, no meio cristão, que não tem convicção do que seguem, porque depende, é a minha visão, não, é porque eu acho isso acaba com a nossa unidade, e o diabo está vencendo nisso, porque ele tem quebrado a unidade de muitas igrejas, por causa dos pensamentos e sofismas que ele tem estabelecido, em muitos do nosso meio, e causa divisão. Esse é o trabalho do diabo. O trabalho do diabo não é te tirar da igreja, é me tirar da igreja, irmão. Isso é muito óbvio. O trabalho do diabo é fazer com que você fique na igreja, mas você não faça diferença nenhuma. Ainda atrapalha. Quem não ajunta, espalha. Esse é o trabalho do inimigo, é que você se sinta confortável e que no momento em que você deve se manifestar como um filho de Deus, você ainda discorda e você ainda causa divisão dentro da própria igreja, através das redes sociais, etc. Por quê? Porque nós estamos em guerra. É invisível, irmão. É invisível. Antes de você postar ou escrever qualquer coisa, pense bem se esse seu pensamento tem a ver com a sua cultura, se tem a ver com o reino de Deus. Esses são os arquétipos. É a Anitta. Eu sigo ela. A Anitta é nem sei o que falar. É o Pablo Vittar, né? Sabe, gente? O tipo de coisa que eu me alimento, mas eu sou maduro para ter. E às vezes vive uma vida tão medíocre, tão triste. São influenciados. Hoje eu vejo que, interessante, né? A autoestima parece que virou sensualizar no Instagram. Não, eu tenho uma autoestima, então eu posto a foto do meu corpo a hora que eu quiser. E depois a moça reclama que tem um monte de rapaz mandando mensagem para ela. Aí o rapaz vai lá também, faz um monte de vídeo sem camisa. E ele não é bobo, ele faz isso intencionalmente, moças. Não caiam nessa mentira. Influenciados por um discurso, por uma falácia. Isso não é liberdade. Gostei muito. A primeira palavra da pastora Luciana, ela falou algo que, meu Deus, eu fiquei pensando a noite toda. Liberdade traz responsabilidade. Se você é livre, você é responsável. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Arquétipos, eles são esses influências, eles criam modelos. Todos nós precisamos de uma referência. Todos nós, isso é muito comum. Todos nós estamos adorando alguma coisa. Todos nós estamos diante de alguma coisa. É claro que, como eu falei, o diabo ele é sutil. Às vezes, eu nunca esqueço desse conceito que idolatria é você colocar qualquer coisa como primeiro lugar na frente de Deus. Se tem alguma coisa que está em primeiro lugar na frente de Deus, isso é idolatria. Esses arquétipos, esses influencers, e eu não falo apenas de influencers das redes sociais, é porque é o mais visível. Eu falo em todas as áreas, pessoas que influenciam, os intelectuais, os professores, eles, na verdade, estão enganando a muitos, porque falta convicção de qual reino nós fazemos parte. Falta convicção de onde eu vim, para onde eu vou. O mais triste é ver que, além de eu estar sendo influenciado, eu ainda influencio quem está do meu lado para fazer pior ainda. Porque aquilo que eu expresso, não expressa a glória de Deus. Não expressa. Saiba escolher os seus modelos. Saiba escolher. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Saiba escolher os seus modelos. Saiba escolher. Jesus, ele é o arquétipo da criação, ele é o princípio. É ele quem diz, é ele quem declara, é ele quem manda. Ele deveria ser o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo maior.
se eu estou seguindo alguma coisa, se eu estou vendo alguma coisa, se eu estou me deparando, se eu estou lendo alguma coisa que não se parece com Jesus, imediatamente eu tenho que parar aquilo, porque o meu modelo é Jesus. Isso não faz parte da minha cultura, eu tenho que ter esse senso crítico. Essa decisão que foi tomada politicamente não faz parte da minha cultura, mas eu fico lá lambendo as feridas e dizendo, depende, talvez, né? Será, Alexandre? Eu ia falar no final, mas assim, é ridículo. Na França agora vão liberar o aborto até os 9 meses. Se a igreja não se manifesta, isso vai chegar aqui no Brasil, irmão. E é tudo na calada da noite, porque a maioria dos parlamentares nem estavam lá. Foi votado nas escuras. Você vê que existe um sistema maligno, existe um sistema de valores tentando destruir a igreja, tentando destruir a família, tentando destruir a vida. E nós continuamos a seguir modelos que não têm nada para nos oferecer. Pessoas que não nos oferecem nada. Jesus é o nosso modelo. Jesus. Ele não é apenas Deus. Jesus, ele se tornou homem. Ele é o nosso modelo de homem perfeito. Tudo aquilo que você passa, está passando e vai passar, Jesus passou, irmão. Não tem desculpa para o pecado. Ele passou e ele pode dizer para você, você pode passar também, irmão. Você pode passar. Tudo que nós precisamos é saber de qual cultura, aonde nós pertencemos. O que existe de Cristo nos seus referenciais? O que existe de Cristo sobre os seus referenciais? Quando você olha para alguma coisa que você segue, que você lê, você vê Cristo naquilo? E eu não estou aqui engessando, irmão, para você ser o cara gospel, não, entenda. Mas é para você ter discernimento, sabedoria, o mínimo daquilo que você coloca diante dos seus olhos, daquilo que sai da sua boca, daquilo que você toca. O mínimo. Pastor Ronaldo falava que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem capacidade sobrenatural para discernir se aquilo é de Deus ou não. Se aquilo de repente vai te levar para um caminho duvidoso. Se aquilo que você vai fazer, ou que você vai postar, pode fazer alguém pecar. Discernimento, irmão. Sabedoria. Você se parece com aquilo que você contempla. A gente viu essa semana, o diabo continua trabalhando nas suas mentiras. Aquela Intercept endemoniada, né? Fez um vídeo contra o Descent, cheio de mentiras. Depois veio o vídeo lá do Kriegner. Não sei se você segue esse pessoal cristão, mas segue lá Kriegner, homem de Deus o cara. Refutou tudo, tanta mentira que os caras falaram. Mas tem gente que ainda vai na onda. Talvez, né? Essa semana eu vi algo, a Priscila me mandou, eu ia até trazer a foto aqui, tá? Só que é muito pesada a foto, eu fiquei, não vou trazer essa nojeira aqui. De uma influencer aí, sei lá, se ela é Hare Krishna, nunca tinha visto na minha vida. Ela falou assim, o texto era assim, você quer ter pele de bebê? Você quer ter pele de bebê? Aí a foto era ela com menstruação no rosto. Eu ia trazer para me ter trazido, para ver se impacta mais. Menstruação no rosto. E ela tem todo um argumento, é algo muito bonito, é algo muito legal, tem proteína, tem sei lá o quê. E sabe o que é mais engraçado? Porque no comentário tem um dermatologista aprovando aquilo e dizendo, talvez, depende, né? O cara estudou anos para falar besteira. Não sei o que você pensou aí. Besteira, mas é isso aí mesmo. Caca. Estudou anos para relativizar o que é real, o que é verdade, o que não combina. Daqui a uns anos, se você não se cuidar, irmã, cuidado, não vá passar isso no seu rosto, por favor. Meu Deus, mano, muito nojento. Sabe? Mas é o nível que o diabo está trabalhando e é muito bonito, a foto é legal, o texto é legal. Daqui a pouco vem uns cristãos aí fazendo a mesma coisa e dizendo, a Bíblia falava, a pessoa vira teóloga rapidamente e começa a criar várias coisas.
e todo mundo começa a entrar na onda, né? E talvez, né, pastor Jorge? Eu acho que é uma boa, é realmente pele de bebê, eu acho que vale a pena. Sabe? É o tipo de coisa que deve ser questionada, deve ser refutada imediatamente, deve ser jogado no lixo. São os arquétipos, principados que estão influenciando essa moça. Eu acho que ela não está nem influenciada, o nome dela deveria ser Jezabel. E eu vou falar um pouco sobre Jezabel. Nos dias de Elias, existia uma pessoa que se chamava Jezabel. Ela não era uma pessoa qualquer. Ela era a expressão, ela era a manifestação da deusa Astarote. Jezabel era esposa de Acabe, que era um rei sobre o reino do norte em Israel. Ela era destruidora de profetas, e ela também não tem essa questão de gênero, ela opera tanto em homens quanto em mulheres. Jezabel vem por trás de Acabe, que era para ser um homem, né? Até um homem de Deus, mas quem controlava o reino era Jezabel. Ela destruía tudo que ela via, ela destruía os profetas, ela queria destruir a nação, ela queria tudo aquilo que tinha a ver com o cristianismo, com Deus, na verdade com o cristianismo não, mas com Deus, ela queria destruir naquela época. Toda adoração ao Deus vivo, a Yahvé, ela queria destruir. Jezabel, ela representa esse esquema maligno, esse esquema político, é um sistema. Ela operava pelo culto da deusa da fertilidade, sendo contra o culto do nosso Senhor. E para você ter noção, os cultos que ela promovia eram cultos que eram recheados de orgia. Eles iam diante daquela deusa, tinham as suas orgias e etc, etc. Essa é Jezabel. E essa semana eu fiquei com isso na minha cabeça e pensando, o espírito de Jezabel está muito presente no nosso meio, porque ela é um espírito. E a gente brinca muito, né, sobre esse negócio de Jezabel, mas tem uma coisa que está presente, pastor Jorge, no nosso meio hoje, eu digo no nosso meio, no mundo, é esse espírito de Jezabel, o espírito de promiscuidade, o espírito de prostituição, um espírito que é manipulador. Mostra aí, tem a foto aí? Foi achado um tempo desse, o selo que ela usava, isso é um selo de Jezabel. O selo que ela usava para despachar várias coisas assim do império, ela que despachava. Na verdade, Acabe era um homem totalmente passivo, quem mandava mesmo era ela. Era Jezabel, ela que mandava matar, ela que convencia ele, ela que fazia tudo, porque ela era extremamente manipuladora. O espírito de Jezabel está muito presente no nosso meio. É esse espírito mentiroso que relativiza as coisas, que traz a promiscuidade, que traz a imoralidade para o nosso meio. Apocalipse 2:20 fala mais sobre isso. Ela que cega o entendimento, é esse espírito que cega o entendimento. Faz parte desse arquétipo. Existem moças que não são possuídas por Jezabel, ou rapazes, mas eles são totalmente influenciados. Eu sempre comentei com a Priscila, que existem moças que eu não olho nos olhos, cara. Porque é um olhar tão sensual, é um olhar tão cheio de perigo, que eu prefiro não olhar. Tem homem que gosta de olhar, porque alimenta a ele. Mas eu sempre falei para ela, uma vez eu deparei uma pessoa que nem é mais aqui da igreja, ela foi me pedir um negócio, ela me olhou de um jeito que eu fiquei, tá amarrado, meu irmão, tá doida? Sai daqui, mano. E era uma adolescente, gente. Mas havia um espírito por trás. Havia algo por trás. Você precisa ter discernimento para ver que tem algo por trás dessa pessoa. Jezabel era manipuladora. Manipula a dor. E eu não ia entrar nesse assunto, mas sabe? Cuidado, moça, com esse rapaz que está te manipulando. Ele manipula a sua dor. Ele te promete coisas, na verdade ele está te manipulando. Cuidado, moça, esse rapaz que te promete que vai casar daqui a 2, 3 anos, na verdade ele só quer te usar, porque senão ele estava, ao mínimo, começando a trabalhar e já tinha falado com seus líderes. Ele já tinha falado com seus pais. Cuidado com esse rapaz que fica flertando com você. Cuidado, rapaz, você que se deixa ser seduzido por essa moça,
que às vezes é tão pior quanto. Eu vejo no meu trabalho, impressionante, cara. Elas que vão atrás, elas que dão em cima. Espírito de Jezabel manipula a dor, a sua carência. Essa pessoa é usada como esse arquétipo para te manipular e para te tornar presa e não ser livre, para te tornar preso, homem, e não ser livre. Você nasceu para a liberdade, amém? Você nasceu para a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém fala que a verdade, o significado é: conhecereis a realidade. Existe uma realidade sobre você, sobre mim. Se você conhece a verdade, irmão, você sabe como se posicionar. Você sabe dizer não fácil, porque você sabe que aquilo não vem de Deus, porque aquilo vai te prender, aquilo vai te tornar longe de Deus. Tome cuidado com o espírito de Jezabel. Ela é muito sutil e totalmente destruidora. Totalmente. Segundo, vamos lá para o segundo ainda, potestades. As potestades, eles são espíritos territoriais. Eles têm permissão geográfica, eles ditam a atmosfera. Existem manifestações invisíveis. Eu lembro, esse exemplo, eu tenho algo prático na minha vida. Eu lembro quando eu estava numa viagem missionária, nós fomos para Foz do Iguaçu, e a primeira coisa que eu aprendi com os homens de Deus que estavam lá, que para mim poder profetizar, que para mim poder entrar em missões naquela cidade, eu precisaria primeiro discernir e pedir de Deus qual é o espírito daquela cidade, qual o espírito que habita naquela cidade, qual é a potestade, qual é a atmosfera que habita naquela cidade. E a gente foi desafiado, a gente saiu para as ruas, começou a orar e começou a ouvir de Deus, e Deus começou a falar algumas coisas. Eu lembro que a gente voltou em grupo, nós conversamos, e nós percebemos o espírito daquela cidade por alguns detalhes. Eu lembro que tinha, Foz do Iguaçu não é tão grande, e eu lembro que tinha um shopping, e era interessante porque esse shopping, a gente subia numa escada, quando a gente voltava, a escada estava ao contrário, ela não estava mais descendo, ela estava subindo. E era um shopping pequeno, gente. A gente ia para um lugar e falava, vamos se encontrar ali. A gente não conseguia se encontrar. Meu Deus, que shopping complicado. Parecia um labirinto e era tão pequeno. Era algo estranho. Quando a gente chegou para conversar, a gente percebeu, sabe qual é o espírito aqui de Foz do Iguaçu? O espírito de confusão. Sabe por quê, irmãos? Foz do Iguaçu é um dos lugares do Brasil que tem centenas de etnias, centenas de grupos, de religiões, de pessoas que moram ali por causa da tríplice fronteira. Um espírito de confusão, um espírito onde deixa as pessoas confusas. A gente percebeu juntos aquilo. E Deus, Ele te dá essa capacidade para ter o discernimento de reconhecer. Quando você chega no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em qualquer território, você tem autoridade e unção para perceber qual espírito está se movendo naquele lugar. E sabe qual é o seu papel? Declarar o reino de Deus sobre aquele lugar. Estabelecer um trono de Deus naquele lugar. E foi o que nós fizemos. Nós fomos para as ruas, evangelizamos, estabelecemos um trono de Deus. Toda a confusão foi embora. Deveria ir embora. Porque aonde o Filho de Deus chega, as trevas vão embora. As trevas vão embora. Então as potestades, elas são esses espíritos. Eles são esses espíritos que governam as atmosferas. Algo interessante que a gente sempre conversa muito sobre isso, e até com um grupo de louvor principalmente, que nós nascemos, pastor Jorge, para criar atmosferas. Quando nós estamos aqui, gente, é inadmissível que não haja uma atmosfera criada. Sabe por quê? Porque são os filhos de Deus reunidos. São os filhos do Rei reunidos em um só lugar. Quando você chega aqui, você tem que vir com essa mentalidade e dizer, a atmosfera vai mudar agora, porque os filhos de Deus estão reunidos, o negócio vai pegar nesse culto, nós vamos sair cheios do Espírito Santo desse lugar. É por isso que quando nós estamos vindo para cá para a igreja, nós temos que vir sedentos, para ser cheios,
Porque lá fora o pessoal está cheio de demônio. Vocês viram aqui, galera, o vídeo aqui, o cara falando, nós vamos destruir as famílias e ponto final. Ninguém vai parar a gente. Sabe, se nós nos levantarmos e dizermos, não, família é de Deus, eu vou construir família. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja está chegando, a igreja é gloriosa. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Aleluia. É inadmissível essas pessoas deturpadas psicologicamente, doentes, muitas vezes, porque chegaram a um nível de doença, de profundidade, de promiscuidade que elas entraram. Inadmissível elas terem mais convicção do que nós. Mais convicção daquilo que nós carregamos. Eu quero te lembrar, você carrega a glória de Deus dentro de você, mano. A glória de Deus. Nós carregamos algo dentro de nós. Tem coisas que não são para você, não faz parte do seu reino. É como a gente fala, a pastora falou, o pastor Jorge na época do congresso de corte, não é assim que se faz em Israel, cara. Não é assim que se faz, não. Estava lá no trabalho, vou compartilhar isso. Estava lá no trabalho e a minha amiga chega, tem que fazer uma despedida de solteiro. Aí eles me chamam de Pedro lá, né? Não sei nem se o meu convidado veio hoje, mas se ele tiver, ele vai saber. Aí, tem que fazer uma despedida de solteiro, né, e tal. Já chamei as meninas, tá tudo certo. Tal. Aí começou a esquematizar e brincando com a minha cara. Eu falei, não, eu não quero isso, para com isso. Eu tive que me posicionar e dizer, não, os meus valores não são esses, é você que tem que se casar, isso sim. Você tem que sair dessa sua vida. Quase que eu falo para ela, eu tentei também derramar o amor de Deus sobre a vida dela. Mas eu não quero, não faz parte dos meus valores, não tem a ver comigo isso. Aí vem cheio de papinho, eu sei que ela estava brincando, mas se eu deixo, tem muita gente que deixa a brincadeira, né? E vai indo na brincadeira, é verdade, já pensou? Chega em casa, o cara deita com o travesseiro na cama e fica pensando, realmente, será que não seria legal, né? Uma despedida de solteiro antes de eu casar? Porque o diabo, ele vem sutil para governar sobre os seus pensamentos. Ele vem, sabe? Poderia rir, não. Cheguei logo, falei para a Priscila, repreendi ela e declarei para ela que os nossos valores não combinam com isso, não tem nada a ver, isso é pecado, isso é do demônio. Posicionamento. Sabe, coisas simples que nós deveríamos se posicionar, mas depende. Acho que não é muito assim, Drica, não precisa de tudo isso, cara. As pessoas lá no mundo, o inimigo, ele não está pensando isso, ele está dando tudo que ele tem para destruir a sua vida. Ele está dando tudo. Ele está desesperado para destruir a minha, a sua vida, a minha família, a sua família. Potestades, elas governam. Você nasceu para criar atmosferas. Você nasceu para transformar lugares. Você nasceu para transformar ambientes. Você nasceu para chegar chegando. E para mostrar em autoridade quem você é. A palavra de Deus fala, como já falei aqui, tudo aquilo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. O nosso desejo tem que ser trazer o céu para a terra. E como eu faço isso? Concordando. Deus nos deu uma chave. Essa chave é concordar. Por que você diz amém ou não diz? Porque você está concordando com alguma coisa ou não. Quando nós oramos juntos, quando nós estamos aqui juntos como igreja, nós estamos concordando com alguma coisa. Ou deveríamos concordar. Concordar em trazer o reino dos céus aqui para a terra. Essa concordância, ela precisa ser convicta. Não existe concordância, se eu penso de uma forma, o meu irmão pensa de outra, não, concordância, uma só voz, um só coração, um só espírito. Eu quero te dizer, eu sempre falo sobre isso, vou tocar nessa tecla de amizade, ande com pessoas que concordem com você e com o reino de Deus. O pastor Jorge sempre fala sobre isso, eu tenho estudado sobre isso, eu fico apaixonado pela eclesia. A eclesia era
essa assembleia governamental, né, essa assembleia de homens que saíam da sua terra, os apóstolos, né, poderiam também ser os apóstolos que saíam ali da sua nação e iam implantar a sua cultura em outra nação. E essa assembleia geralmente era composta por 3 pessoas. É por isso que a Bíblia fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você só precisa de 3 pessoas concordando a mesma coisa. Deus vai fazer um reboliço onde você estiver. Se você sozinho já causa um impacto, imagine você e mais 3. Se você puder ter mais amigos, tenha, óbvio. Mas se você não tem amigos e você precisa se afastar de pessoas nessa noite, escolha pelo menos mais 2, para ficar 3 pessoas. Se não tiver, escolha mais 1, não sei. Escolha certo. Escolha certo. A gente tem falado muito sobre a cultura da mesa, né, Ronaldo? Ronaldo postou algo maravilhoso. A cultura da mesa. E é interessante porque essa semana eu até postei algo falando no meu Instagram. Estava eu, a Pri, a Naúcha e o Tiago. E eu fiquei muito feliz naquele dia. Eu fico muito feliz quando eu estou na mesa com pessoas que me impulsionam. Eu fico muito feliz quando eu estou na mesa com pessoas que sonham a mesma coisa que eu sonho, às vezes de maneira diferente. Mas o sonho é o mesmo. Sabe qual é o sonho? Implantar o reino de Deus aqui na terra. A nossa conversa, ela sempre é isso, né, Ronaldo? A gente pode conversar, a gente ri, a gente bagunça às vezes, mas sempre começa e acaba no reino de Deus, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim da nossa conversa. Eu fico, às vezes, triste, porque a gente chama pessoas para estar perto, e a gente começa a conversar coisas, e ela fica calada, fica no celular, porque às vezes não tem a realidade. E eu fico imaginando ela pensando: poxa, se conversasse sobre Netflix, eu saberia tudo. Ah, não, puxa vida, se conversasse sobre aquela atriz, olha, eu sei de tudo. Sei de tudo. A Boca Rosa, né? Já sabe. Se falasse: eu sei o produto dela, eu conheço tudo. Agora vem falar de reino, de Bíblia. Ah, não, que coisa chata, assunto chato. Ah, não, se viesse falar daquela música nova de funk, eu ia rir, ia bagunçar, ia até dançar aqui. Até dançar, ia até dar uma sarrada. Sabe, irmão? Engraçado que a pessoa dá sarrada e ainda quer que seja filmada, porque aquilo manifesta a glória, não de Deus. Não sei que glória manifesta, mas não é a glória de Deus. Não sei que seja uma sarrada gospel, né? Não sei. De repente. Sabe, gente? Tenha discernimento naquilo que você posta, mas falando da cultura da mesa, é triste ver pessoas que não estão alinhadas, que não sonham. É por isso que eu escolhi andar com poucas pessoas que me ajudam a conversar coisas de Deus, e quando eu chego na minha cama eu fico sonhando: caramba, eu vou crescer, é isso aí, estamos juntos. Com quem você está andando? Com quem você está colocando na sua mesa? Com quem você está sentando para comer? Se você não tem pessoas que influenciam, pelo menos influencie de alguma forma aquelas pessoas. Tenha discernimento em Deus. Ande com pessoas que concordem com você. Determine os valores do reino. Você sabe quais são os valores do reino? Paz, justiça e alegria. Esses são os nossos valores. Era para ser simples. Aonde tem tristeza, aonde tem guerra, você vai chegar e vai dizer: chegou a paz. Aonde tem justiça, você vai dizer: chegou a justiça. Aonde tem tristeza, aonde tem depressão, existe alegria. Sabe, irmãos, vou falar algo, eu estou abrindo meu coração. Eu vou casar com uma psicóloga maravilhosa. Eu amo psicologia também, gente. Estou para fazer, quero fazer psicanálise pelo menos, né? Eu gosto muito, gosto de entender as pessoas. Minha área tem um pouco a ver também de conhecer e tal, etc. Mas sabe, a psicologia não vai te salvar, irmão. Nós não podemos substituir, não existe substituição. Jesus está em primeiro lugar. A gente vai tratar a depressão hoje, e tem que tratar, e eu não estou refutando isso, eu falo com muito cuidado aqui. Nós abençoamos aqui os profissionais, nós temos profissionais excelentes aqui na igreja, inclusive. Você tem que ir, mas não é só isso. Isso não te salva. Quem te liberta é Jesus. Você sabia que antes da psicologia, Jesus pode te curar instantaneamente?
Só que existem instrumentos e coisas, né, que a gente colocou tanta coisa hoje. Ah, não, eu estou com preguiça de orar, é melhor ir para o psicólogo. Não, ore primeiro. Ore. Eu já vi pessoas sendo curadas de depressão na minha frente. Nós temos testemunhos, muitos testemunhos disso. Muitos. Porque Jesus está acima de qualquer coisa. Ele é o nosso primeiro, Ele é. Ele deve ser a nossa primeira busca. O nosso primeiro anseio. É a nossa cultura. É a nossa cultura. Ah, não foi curado ainda, vamos levar para o médico, vamos, psicologia, terapeuta, isso é maravilhoso. E são usados por Deus também. Mas em primeiro lugar, o Espírito Santo que tem poder. O Espírito de poder. Terceiro, para a gente finalizando, nós falamos sobre os principados, as potestades, e mais uma faceta aí do nosso inimigo, os dominadores deste mundo. Dominadores deste mundo. O mundo, ele é esse sistema de crenças e valores. A palavra de Deus, ela vem com vários significados para mundo, a palavra mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. E o significado que ele fala muitas vezes de Jesus, em várias passagens, é esse sistema de valores. Tudo que se ergue contra a verdadeira realidade da nossa cultura, diga assim, eu tenho uma cultura, a cultura do reino. Tudo que se ergue contra essa realidade da cultura, da sua cultura, é do mundo. E existem várias culturas que estão se estabelecendo. Existem várias culturas que são exercem mais influência na nossa vida do que o próprio reino de Deus. E quando ele fala de mundo, é justamente para que nós não venhamos entender que a gente não é um ser que não é para estar no mundo. Não, pelo contrário, você deve estar no mundo. Não vos tireis do mundo. Você deve influenciar onde você estiver, através dos seus dons, através da sua profissão, através da sua vida com Deus. E relembrando aquilo que a pastora Luciana falou no início, foi o que o diabo quis trazer através da história, trazer essa dicotomia em que o cristão, ele não pode se envolver com o mundo. Você não pode se envolver com o sistema de valores do mundo. Você não pode se envolver com esse sistema de crenças do mundo. Mas essa terra aqui, irmão, é nossa. Essa terra é nossa. Ela foi dada aos filhos dos homens. Você tem autoridade para governar e dominar. Aí vem essa dicotomia, como já foi falado aqui desde o início. Eles tentam tirar Deus das organizações, eles tiram Deus das universidades, eles tiram Deus das escolas, da política. Eles dizem para mim e para você, sabe o quê? Fique em casa. Ou então, fique na igreja. Fique dentro da igreja. Gente, muito bonito esse evento. Continue dentro da igreja. Na universidade não tem espaço para crente. Meu irmão, aí é que a gente tem que se levantar mesmo. Aí que você tem que se levantar. Aí que você tem que mostrar de onde você veio e começar a agir. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo para chegar na tua faculdade e ser usado por Ele, derramar uma palavra de conhecimento sobre alguém, orar por um milagre, ter testemunhos. Uma vida de alguém que vive a cultura do reino é cheia de testemunhos. A nossa conversa muitas vezes é o quê? O que me alegra estar conversando contigo com a Naúcha? É testemunho. Aquilo que acontece na vida deles me impulsiona para querer viver também. A gente fica brigando para quem é mais generoso um com o outro agora, né? Sabe? Porque eles me ensinam isso. Meus amigos me ensinam, as pessoas que andam comigo me ensinam isso. Eu quero mais de Deus, eu quero mais fome. Se torna às vezes até uma competição, é uma competição sadia, sabe? É melhor ter essa competição de querer mais de Deus do que competir de quem peca mais. Sabe? Deus quer usar a sua igreja. Queria chamar já o ministério de louvor. Você nasceu para estar nos lugares escuros, mas você só pode estar lá se você de fato está iluminando. Porque muitas pessoas vão para os lugares escuros e elas ficam por lá. Você nasceu para iluminar. Você nasceu para ser luz. Nós estamos em guerra. A guerra dos tronos.
aonde um filho de Deus não se levanta, o diabo vai lá e levanta um trono. A igreja do primeiro século, presta atenção nisso, ela cresceu tanto em tão pouco tempo. A igreja primitiva, ela andava nas mesas. A igreja primitiva não tinha os templos, não tinha isso aqui que a gente tem um som naquela época. O lugar da igreja primitiva era na mesa. Sentavam homens de Deus, até os imperadores, sentavam homens que eram tocados pelo Espírito Santo e se convertiam. Ela cresceu muito. Em 2 anos, toda a Ásia Menor havia ouvido o Evangelho. Em 2 anos, eles eram tão cheios do Espírito Santo, eles tinham tanta convicção de qual reino eles permaneciam, que em pouco tempo eles invadiam os lugares. Essa igreja está viva, amém? Se não fosse essa igreja, nós não estaríamos aqui. Se existe um reino que é inabalável, é o reino de Deus. Todas as outras culturas pagãs, as outras religiões, todos os outros impérios não subsistiram como o reino de Deus subsiste, vive e reina até hoje. A história do reino de Deus é a instituição mais poderosa da terra. 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história. Aquilo que Jesus fez com 12 homens nos toca até hoje, toca o Brasil, toca as nações. A igreja, eles tinham algo diferente. Eles tinham algo, carregavam, eles tinham convicção de quem eles eram. Quanto mais a igreja sofria, mais ela crescia. Mais ela crescia. É interessante porque eles influenciavam a sociedade, eles influenciavam o mercado, eles influenciavam as instituições, as coisas prosperavam onde eles chegavam, eles influenciavam o governo, o estilo de vida daquele povo, aonde eles chegavam, eles influenciavam e mudavam cultura. Eles estavam em guerra, eles estavam atentos a todo momento, eles sabiam que a vitória deles era conquistar o terreno do inimigo. Você nasceu para conquistar o terreno do inimigo, que nem é dele. Não é dele. O arquétipo do inimigo é o Boulos, né? Fica roubando o terreno dos outros. Só para você ter, né? Olha que você não está entendendo. Fica roubando o terreno dos outros. Esse terreno não é do inimigo. A igreja é uma força irresistível. A igreja é uma força inabalável. Aqui em Atos, antes dele finalizar e chegar nessa parte, é interessante porque ele fala como Paulo chegou ali até aquela região. Eu creio que foi em Macedônia. E ele fala que Paulo começava a pregar diante dos judeus, e ele argumentava, ele pregava contra a religiosidade, contra aquele sistema de crença e valores. E no outro versículo, diz que uma multidão se convertia. Diz também que uma grande parte de gregos religiosos se convertiam. Aonde eles chegavam, havia total transformação. Havia uma cultura, havia uma autoridade, havia um poder, havia algo diferente naqueles caras. Eles não negociavam com o mundo. Eles tinham algo vivo dentro deles. Algo poderoso. Algo que nós temos acesso hoje. Você tem acesso hoje. Você tem acesso para ser essa pessoa ousada. Você tem acesso a Deus hoje para pedir perdão dEle. Como a Priscila já falou aqui, ela foi usada por Deus, por coisas que você sabe que você tem negociado. Atos 17,6 diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, e eles diziam assim, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Fique de pé nessa noite.